2h31, vamos lá para Brasília. O Rafael Procópio está aqui com a gente para falar sobre aquele assunto que a gente já antecipou um pouquinho para você aqui mais cedo, né? A gente está falando sobre uma reunião que a ANAC solicitou com representantes da Voipaz. Eles querem falar sobre o acidente que está completando uma semana hoje. Rolou um outro incidente ontem com um avião dessa mesma empresa e a ANAC quer saber se a circulação dessas aeronaves é segura, como que a operação vai ser mantida. Procópio, essa reunião já aconteceu, tá para acontecer? Conta aqui pra gente. Boa tarde. Oi, Ana, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão com a gente. Já aconteceu no finalzinho da manhã desta sexta-feira, comecinho de tarde, os técnicos da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, se reuniram, encontraram com representantes da empresa Voipaz, como você bem disse, para discutir principalmente a normalização dos serviços prestados, principalmente após aquele acidente que a gente trouxe aqui na nossa programação, infelizmente que vitimou de forma fatal 62 pessoas com a queda de um avião no interior aí de São Paulo, na cidade de Vinhedo. Em nota, o que a gente teve foi o acesso a uma nota posterior a essa reunião. A gente vai trazer agora alguns dos principais detalhes. A agência diz que, passado o período de apoio aos familiares das vítimas, o foco agora é na manutenção dos serviços da empresa em situações adequadas. Além disso, a ANAC afirmou que no atual contexto, após o acidente e considerando os aspectos humanos, a agência entende ser importante a vigilância constante e o monitoramento do serviço prestado pela Voipaz, estabelecendo parâmetros para evitar anormalidades na operação, o que foi tratado durante justamente essa reunião de hoje. Lembrando que essa reunião aconteceu 7 dias depois da queda dessa aeronave e um dia depois desse outro incidente que você citou agora há pouco. Também tivemos uma nota aí publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, tratando deste pouso técnico. Não foi tratado nem como pane, nem como pouso forçado, mas sim um pouso técnico de outro avião da Voipaz. Por conta de um problema elétrico, uma aeronave que fazia o percurso saindo de Rio Verde, em Goiás, indo até em direção, na verdade, a Guarulhos, aí em São Paulo, teve que fazer um pouso técnico, eles chamam de pouso técnico, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Mesmo considerando essa situação, a ANAC informa que o problema em si, como eu disse, não é considerado uma pane. A agência também informa que, no caso de problemas com voos de qualquer companhia, o indicado é primeiramente contactar a empresa aérea. A gente teve a informação dessa reunião aí durante as primeiras horas desta sexta-feira. Durante muito tempo a gente não teve nem acesso a saber aonde ia acontecer e que horas ia acontecer. A gente foi meio pego de surpresa com finalmente dessa reunião e, pelo visto, segundo essas notas que a gente teve de ontem para hoje, principalmente essa última, que saiu há cerca de 1 hora mais ou menos, provavelmente teremos um pente fino da ANAC em cima de algumas companhias, especialmente a Voipaz, com 2 problemas muito gritantes. Um, infelizmente, um acidente que vitimou 62 pessoas e outro, um susto dos passageiros que saíram ontem de Rio Verde para aí a cidade de Guarulhos, em São Paulo. Ficamos de olho daqui de Brasília. E não adianta trocar as palavras, né? Tem até um termo que a gente costuma usar nos bastidores para isso e eu não posso falar no ar, mas não adianta, né? Pouso técnico, pouso forçado. Isso não acontece porque o piloto acontece por uma necessidade maior, né? Então, se aconteceu um pouso forçado, que bom que foi bem sucedido, ninguém se machucou e tudo mais, é porque a aeronave apresentou um problema, né? E não adianta só chamar de pouso técnico. Foi pouso forçado, foi a rota alterada, foi mais um susto, ainda mais nessa semana que esses passageiros viveram e principalmente quem trabalha na companhia, que sabe dos bastidores, inclusive, e a gente viu que muitos começaram a vazar nessa última semana depois do acidente que ocorreu em Vinhedo. Agora, a posição da ANAC, né, é um negócio assustador, porque o pente fino tem que começar pela Voipaz. E já devia ter começado, principalmente com as informações que foram surgindo de outras falhas, pouso em que a aeronave bateu com a parte traseira no chão, arrebentou a parte traseira, tinha problema na fuselagem. Estava na hora da ANAC falar, vamos botar essa bola no chão, vamos fazer uma análise, uma vistoria em todas as aeronaves, verificar a documentação, vai causar transtorno, vai atrapalhar os passageiros, mas eu não tenho dúvida de que o passageiro vai saber que está sendo atrapalhado por um motivo muito mais nobre, né? Do que saber que está entrando numa aeronave e que lá para frente uma vistoria vai ser feita. As pessoas estão voando nesse exato instante, né? Mas está aí a ANAC mais uma vez não usando o pulso forte que deveria numa situação como essa, uma pena. Qualquer novidade a gente está por aqui, viu, Procópio? Uma boa tarde para você. Beleza, Ana, até mais. Valeu.
E olha, vamos lá para Belo Horizonte, então, conversar com a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes. O Daniel Abreu está aqui com a gente para contar com um pouco mais de detalhes como foi esse pouso forçado, nada de pouso técnico não, pouso forçado que aconteceu ontem. Daniel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Exatamente. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, vai aproveitar a reunião que tem hoje com representantes da Voepaz e abordar o pouso forçado feito na noite de ontem por uma aeronave da companhia em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O encontro é motivado pela tragédia que deixou 62 mortos em Vinhedo, no interior paulista, na semana passada. Inclusive, a aeronave do acidente, um ATR-72, é do mesmo modelo desta de ontem, que enfrentou um problema elétrico. O avião decolou em Rio Verde, Goiás, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O aposentado Wilson Torubia estava no voo e fala sobre a apreensão do momento. Ele ficou inseguro de seguir viagem em outro voo disponibilizado pela companhia. Vamos ouvir. É uma sensação de pânico, você fica perplexo. Eu senti o próprio piloto, a voz dele meio embargada, dizendo que haveria desvio na rota para Uberlândia para a segurança dos passageiros. O que se deduz daí? Perigo à vista. Aí começaram a apagar as luzes do avião, ele elevou um pouco a altura, barulho tremendo no motor. A perícia do piloto pousou tranquilamente, mas passageiros passaram mal. Vou voltar de avião, mas por uma outra empresa que a gente tenha confiança, né? Também a bordo estava José Ribamar, que ficou tão tenso que desistiu de voltar de avião. Ficou todo mundo tenso dentro do avião devido o último problema que aconteceu, aquela tragédia com o voo da mesma empresa, né? Então ninguém fica tranquilo, né? E outros decidiram esperar outra aeronave da empresa que vai sair de Ribeirão e vai vir buscar eles aqui, né? Eu devo retornar de carro alugado para Rio Verde, que é mais ou menos uns 350 quilômetros. Então eu acho que já deu, eu acho que a gente já passou por muito perrengue hoje nesse voo. Segundo a Voepaz, não houve uma pane elétrica. O piloto identificou de uma questão técnica, mas todos os sistemas operacionais estavam em funcionamento. A empresa realocou em outro voo 38 passageiros que decidiram seguir até o destino. Para estes que pousaram em Uberlândia por volta de 7h15 da noite, o novo embarque só aconteceu às 10h20 do mesmo dia. A aeronave, segundo a empresa, passa por manutenção. Volto com vocês. É isso. Obrigada, viu? Daniel Abreu falando com a gente direto de Belo Horizonte. Agora são 2h39.